O Deus em quem acreditamos é eterno e por isso imutável. Eterno é aquele ser que não está sujeito à categoria do tempo. Nele não existem antes, durante e depois. Somente o presente. É o próprio Deus quem diz no capítulo 3 do livro do Êxodo: eu sou aquele que sou. Isso não é uma definição, não é um conceito, é a própria essência de Deus. Eu sou. No Novo Testamento, na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, e também no mesmo capítulo, no versículo 16, Deus é amor. E o amor não muda, porque o amor é eterno, e o eterno não está sujeito ao tempo, portanto, variação, isto é, mudança, não existe no eterno. Isso quer dizer que o amor de Deus jamais muda. Hoje eu quisera falar de duas características de Deus que aparecem, seja na primeira leitura, seja no Evangelho. Na primeira leitura, eu repito a frase que já foi lida ainda há pouco. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta. O Deus amor é cólera. No Evangelho de hoje, mesmo que o texto não apresente explicitamente nenhuma qualidade, mas da leitura nós deduzimos que estamos diante de nosso Senhor Jesus Cristo, rico em misericórdia, que aliás é uma qualidade do próprio Deus, não apenas da segunda pessoa da Trindade. Gálatas capítulo 2, versículo 4, Deus que é rico em misericórdia. Jesus se compadece da multidão, faminta do pão material, ele está alimentando a multidão do pão espiritual, cumprindo assim o que ele disse para o demônio: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Jesus se compadecendo da multidão. E a multidão procura nosso Senhor para ser curada também. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Como conjugar em Deus cólera e misericórdia? Não parecem duas palavras contraditórias? A cólera é a ira, que é diferente de raiva. Na carta aos Gálatas, no capítulo 4, São Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Insinuando assim que existe um tipo de ira, um tipo de cólera, que não é pecado. Então, como conjugar cólera e misericórdia em Deus, sem que se afirme que em Deus há mudança? Ou seja, um Deus bonzinho, 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 vai até ali. Quando você faz alguma coisa que o irrita, aí o pavio dele acaba e ele explode e tem um acesso de faniquito. Faniquito, na minha terra, significa um destempero, um ataque de nervos. E ele, furioso, descarrega a sua ira com raios e trovões e doenças em cima das pessoas, etc. Não é isto que a Bíblia entende por cólera quando essa palavra se aplica a Deus. Então, o que é cólera em Deus? Toda categoria, quando nós aplicamos a Deus e ela comumente é usada para os homens, é preciso guardar as devidas proporções. Em Deus não há mudança. Cólera, portanto, que é uma fraqueza em nós, um acesso de raiva, que geralmente nos leva a dizer coisas destemperadas, a fazer atitudes tresloucadas, geralmente atitudes que agridem, que ofendem, que escandalizam as pessoas. A cólera de Deus não é isso. O que é a cólera de Deus diante daqueles que pecam? O salmo que nós acabamos de ouvir responde isso de forma muito bonita. Leio a primeira estrofe que foi lida ainda há pouco. Meu povo não ouviu a minha voz.
Israel não quis saber de obedecer-me. Atenção, gravem bem o que é a cólera de Deus agora, Salmo 80, versículo 13. É sempre bom nas homilias estar com um papelzinho ou a caneta, a não ser que a nossa cachola esteja muito boa para decorar, viu? Decorem os textos de hoje que eu vou cobrar amanhã. Versículo 13. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Quando estamos realmente dispostos a pecar, quando permitimos que o nosso coração fique endurecido, o Senhor deixa. Não no sentido de autoriza, de concorda, de aprova, mas de permite. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Se o filho pensava, não pensou. Se o filho pensava, e se nós pensássemos que Deus iria pedir, faça isso não, meu bichinho. Pelo amor de Deus, eu lhe imploro, não peque não. Não é esse o nosso Deus, não. No capítulo 13 do Evangelho segundo João, narra-se a primeira possessão demoníaca da Igreja Católica, exatamente na hora da celebração da missa. É dito no capítulo 13 de São João que o demônio entrou no coração de Judas, consolidando assim o seu desejo de trair nosso Senhor. Adivinhem o que foi que Jesus disse para Judas? O que você tem a fazer, faça depressa. Aqui está a ira de Deus. Você sabe realmente o que você quer fazer? Já decidiu? Então faça. Arque com as consequências. Aqui está a ira de Deus. Por favor, versículo 13 do Salmo 80. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Há dois tipos de abandonos. O primeiro abandono, quando eu me distancio de você, querendo que você se prejudique. Não é esse o tipo do abandono. O segundo tipo de abandono, que é o bom, você quer pecar, siga seu caminho. Eu não vou atrás de você. Eu não vou compactuar com você. Vá sozinho. Tanto é que o pai, na parábola do filho pródigo, não acompanhou o filho. Peque, tome, peque, eu vou com você, vou ajudar você, vou aprovar você. Nada disso. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. E ele faz isso porque ele ama. Porque nos criou a sua imagem e semelhança, portanto, com a capacidade de decidir. Isso significa que o Deus que assim agiu, jamais nos forçará a fazer o bem, nem nos impedirá de fazer o mal. Aqui está a ira de Deus. E ela, quando nós começamos a cavar a nossa ruína, quando nós começamos a abrir o abismo onde vamos nos jogar, o que acaba acontecendo? Por favor, Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. Aqui está a ira de Deus. Aqui está a cólera de Deus. Portanto, isso em nada fere o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que é amor, mas não é idiotice. Que é bondade, mas não é ingenuidade, não é estupidez. Amados, portanto, é preciso conjugar em Deus sempre misericórdia e cólera. Portanto, é legítimo dizer que a misericórdia de Deus é colérica e a cólera de Deus é misericordiosa. A pocilga, onde está o filho pródigo, é a cólera de Deus, que permitiu, não que castigou, a decisão do jovem pai, da minha parte da herança que me cabe, foi dele. O pai dividiu a herança e deu a parte que ele pediu. Por outro lado, é preciso lembrar alguns textos da Escritura a respeito dessas duas qualidades em Deus, a misericórdia e a cólera. Gravem, por favor, Êxodo capítulo 34, versículo 6. Javé, Javé, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e fidelidade. O texto não diz que o Senhor não tem cólera. Diz que ele é lento para a cólera e é rico em bondade e fidelidade. O Senhor pode agir com a sua justiça a qualquer momento. O Senhor pode manifestar a sua cólera a qualquer momento.
no sentido que eu falei na homilia de hoje, por favor, não no sentido humano, pecaminoso, mesquinho, bruto de um Deus cujo pavio é curto e que explode a qualquer momento e, irado, manifesta a sua fúria contra nós, como um suposto Deus do Olimpo que manda raios e trovões, Zeus com a sua hoste angélica de demiurgos para castigar os pobres mortais. Nada disso. Absolutamente. Lento para a cólera. O Salmo 129 diz: Senhor, se levardes em conta, Senhor, as nossas faltas, Senhor, quem poderá subsistir? Eu professo a tua cólera, mas sede lento para comigo ao aplicá-la, e suplico a tua indulgência, a tua compaixão, sem, porém, jamais cair no relaxamento que leva a pessoa perigosamente a se aproveitar da convicção de que Deus é rico em bondade e rico em fidelidade para pecar, o que é extremamente perigoso. Atenção agora, outro texto, Eclesiástico 5, de 6 a 9, aspas. O texto é uma advertência séria para quem anda por aí com a palavra de Deus, misericórdia, 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 ou então citando para os quatro cantos do mundo uma ideia verdadeira, mas com uma intenção errada, com uma intenção perversa. Isto é, já que Deus é misericordioso, é rico em bondade, é lento para a cólera, eu tenho então salvo-conduto para pecar? Ora, francamente. Eclesiástico 5, de 6 a 9, aspas. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, Ele terá piedade da multidão dos meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa aos pecadores. Não demores em te converteres ao Senhor, não adies de dia em dia, pois sua cólera virá de repente, e ele te perderá no dia do castigo. Amados, fecha aspas, é uma advertência que merece ser colocada nesse contexto. Evoco um outro texto parecido, não obstante essa advertência, essa é a grande qualidade de Deus. Salmo 102, versículo 8, o Senhor é bom e misericordioso, lento para a cólera e cheio de clemência. Sim, depois de professarmos a cólera de Deus, temos um recado dele, no livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 9. Não darei curso ao ardor de minha cólera. Já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não um homem. Sou santo no meio de ti e não gosto de destruir. O Senhor, nesta manhã, depois de que sua cólera se acendeu contra o povo que começou a murmurar contra Deus na presença de Moisés, na primeira leitura que acabamos de ouvir, quem nos dará carne para comer? Aqui nada tem gosto ao nosso paladar, não vemos outra coisa a não ser o maná. Uma advertência para quem anda reclamando de tudo, para quem anda insatisfeito com tudo. Tudo para ele está incompleto, está imperfeito, está errado. Sua maneira de se dirigir a Deus é só reclamando, é só pedindo, é só amaldiçoando, é só praguejando, é só vendo desgraça, só vendo trevas na sua vida. Não vê nada de bom, não vê nenhum sinal da bondade de Deus, da ternura de Deus, não é capaz de reconhecer que Deus tem feito grandes coisas e de que é preciso confiar nele e na nossa dificuldade acreditar que a sua providência está agindo, vai agir, vai suplantar todos os nossos dramas, vai solucionar todos os nossos problemas, não da nossa maneira, mas da maneira de Deus. Abandonei-os ao seu duro coração. Mas no mesmo salmo temos um lamento do Senhor. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos, seus inimigos sem demora humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. O problema, por vezes, na nossa relação com Deus é que nós falamos demais. E achamos que rezar é Deus se cale e eu agora vou apresentar minhas lamuras. E o Senhor trata de me atender. Deveria ser exatamente o contrário. Quem me dera que meu povo me escutasse. Na nossa oração, o Senhor está pedindo exatamente o contrário. Você já falou demais diante de mim. Agora sou eu quem fala diante de você. No livro de Jó, durante 38 capítulos, Jó fala.
feito uma matraca que não para, e reclama, e dialoga, e retruca com seus 3 amigos, com sua esposa, e insinua muitos absurdos a respeito de Deus. Lá no capítulo 39 capítulos depois é que Deus fala. Escuta, dá uma reprimenda tremenda naquele insolente, e depois ele acaba pedindo perdão a Deus pelas insanidades que ele afirmou. Quem me dera que meu povo me escutasse. Para que não fiquemos apenas no Antigo Testamento, importa falar também dessa categoria no Novo Testamento. Para quem pensa que nosso Senhor Jesus Cristo não fala de cólera, para quem pensa que nosso Senhor Jesus Cristo ignora essa categoria de Deus, eu cito para vocês o Evangelho segundo Mateus 18, versículo 34. Quem lembra da parábola do homem que devia ao seu Senhor uma quantia inimaginável? Paga o que me deves. Me dê um prazo, disse ele, e eu pagarei. E ele foi preso para que fossem vendidos sua esposa, seus filhos, enfim. Dá-me um prazo. E o homem, o patrão, cheio de compaixão, perdoou a dívida. Gravem bem, cheio de compaixão. Assim que ele saiu dali, ele agarrou no pescoço o seu escravo, que lhe devia uma quantia mínima. Paga o que me deves. E ele, dá-me um prazo e eu te pagarei. E ele não quis saber e jogou o fulano na prisão. Seus amigos foram dizer ao que o havia perdoado, e ele chamou e disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque tu havias me implorado. Não devias tu também ter compaixão do teu servo, como eu tive compaixão de ti? E reparem como é que termina a parábola Mateus 18, 34. O Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. A parábola da misericórdia fala da cólera de Deus. A mesma pessoa que foi objeto da misericórdia de Deus, Deus se encoleriza com ela. Na verdade, a cólera de Deus é contra o pecado dela. Tu não devias ter misericórdia do teu servo, como eu tive compaixão de ti? Portanto, nessa parábola de Mateus 18, nós temos a harmoniosa conjunção, a harmonia sem possibilidade de conflito em Deus, de misericórdia com cólera. Terminada essa homilia de 15 segundos, peço a cada um de vocês que se dirija ao Deus misericordiosamente encolerizado e colericamente misericordioso, que nos ajude a compreender que nele essas duas qualidades absolutamente são incompatíveis, não são, e conjugá-las é uma necessidade para nós, é certeza de atravessarmos esta aventura humana, seguros de que o nosso Deus, que não aceita o pecado, se encoleriza conosco quando o ofendemos. Mas é lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.